Olá pessoal, hoje eu vou estar lendo mais uma parte da história da Júlia para vocês, a parte 20. Mas antes peço a vocês para curtir o vídeo se gostarem, se inscrever no canal que não é inscrito e ativar o sininho para não perder nada, tá bom? Então vamos lá continuar essa bela história. Os elementais. Acordando no dia seguinte, aproveitei para perguntar ao professor em questão sobre a situação em que sua mãe se encontrava. E ele respondeu: "Ah, Júlia, ela está perfeitamente bem. Mesmo após minha morte, a minha amiga da qual falei esteve cuidando bem dela, a confortando e realizando passes como regularmente já fazia. Quando visitei as duas ainda recentemente, desejei o melhor para minha mãe, e também havia escrito uma mensagem a ela, dizendo que estou profundamente bem, além de agradecer a minha amiga em questão, pois ela me ajudou indescritivelmente, tanto a minha mãe como a mim mesmo também. Agradeci por tudo que as duas fizeram por mim, e meu pai, no caso, ainda está recebendo tratamentos no posto de socorro. Há casos em que estes tratamentos demoram muitos meses até alguns anos, se o espírito específico resistir demais à cura de sua alma. Eu ainda espero que ele fique bem e não tente algo pior, como fugir das colônias, por exemplo. Sei que eu deveria estar lá o auxiliando, mas tentei fazer isso no mesmo dia do início de seu tratamento, e ele estava atormentado só de me ver. Acredito que sua culpa chegou a um grau bem complicado e se eu aparecer pode ser pior no momento. Por conta disso terei de esperar o momento certo e rezar por seu bem, assim como faço todos os dias, respondeu ele novamente com o rosto sério. Entendo, nesse caso também rezarei por ele, comentei-o confortando. Aliás, fico feliz por sua mãe estar se sentindo bem como antes. Obrigado, Júlia. É preciso sua atitude e oração por minha família, respondeu ele abrindo o sorriso novamente. Agora vamos para a sala e eu começarei a aula. Claro, vamos lá. Na aula de hoje aprenderíamos sobre os elementais, como ele havia dito, e sua importância para a nossa vibração cotidiana. Na aula em si, prestei muita atenção como habitualmente, por ser uma de nossas últimas aulas no curso moderado. Assim aprendi que os elementais em si são seres os quais não podemos enxergar fisicamente, exceto médiuns clarividentes em certos casos, com forte conexão natural, estando presentes em sua grande maioria no meio ambiente em si, nos quais podemos citar as fadas, os leprechauns, duendes, elfos e unicórnios, por exemplo. No caso destes elementais da natureza, eles geralmente nos ajudam, sem que percebamos, a elevar nossas vibrações de alguma maneira. As fadas, por exemplo, elevam nossa energia, nos trazendo amor e cura espiritual para certas feridas perispirituais. Já os leprechauns elevam nossa energia pela alegria, provocando às vezes risadas suaves. Isso se estende a uma grande variedade de seres vivos. Porém, vale ressaltar que há diferença entre esses elementais e outros espíritos zombeteiros, por exemplo, os quais geralmente são representados por gnomos malévolos e goblins, provocando o oposto dos elementais naturais, ou seja, apenas brigas, discórdias e qualquer outra espécie de caos entre as pessoas, geralmente falando em seus ouvidos pensamentos, os quais você pensa serem seus, somente porque adoram ver o caos, e obsessores desencarnados azucrinando aqueles que estão encarnados. Entretanto, deve-se sentir a diferença e notar se você está sendo impulsionado para algo positivo ou negativo. Pergunte-se quando se encontrar em um caso parecido, se o que está sentindo é apenas um impulso negativo para gerar ódio, medo ou discórdia, ou se é algo realmente positivo, trazendo amor, alegria e paz. Assim se torna simples diferenciar os dois casos. O motivo de existir estes chamados zombeteiros é por não serem elementais naturais, os quais são espíritos como nós, que primeiro evoluem do estágio vegetal para o estágio animal, onde formam seu corpo físico e após este ciclo evolutivo se tornam elementais para formar seu lado espiritual até se tornarem aptos a se tornarem humanos, por exemplo, o que engloba os graus evolutivos, como já citei. Porém, no caso dos zombeteiros, acontece totalmente o oposto. Eles se tornam obsediadores e não importa por quantas reencarnações passem já como humanos, eles continuam presos em uma roda de samsara, onde ao invés de evoluírem, apenas regridem em seu grau evolutivo, onde de humanos se tornam os tais zombeteiros ou simplesmente elementais artificiais,
mostrando seu lado obscuro, o qual alimentou por tantas reencarnações, não podendo mais ocultá-lo com o corpo físico. Conforme estudamos sobre o assunto durante este período, também descobrimos que estes tais espíritos podem apenas regredir e regredir, se tornando um ser cada vez menos evoluído, ou seja, reduzindo cada vez mais sua consciência até se tornar uma pequena, entre aspas, ameba, por assim dizer, se tornando escravo de outros seres malignos que se perderam no umbral, até serem recriados após muitos e muitos anos de forma espiritual, pois nada no universo é destruído, apenas transforma-se de fato. Há, infelizmente, muitos casos onde espíritos apenas regridem desta forma, precisando chegar até tal ponto para retornar à evolução na qual deveriam estar passando, o que ocorre somente por ignorarem por, entre aspas, milhares de reencarnações sua real centena divina, e justamente por se desligarem cada vez mais dela, mais se desligam do próprio Deus, pois o Deus de verdade trabalha apenas com amor, o que existe é apenas amor, e a ausência do mesmo, e quanto mais ausente o amor se encontra em determinado espírito, mais longe se está de Deus ou Criador. Aqui uma explicação sobre a roda de Sansara. Se aplica em um conceito onde pode ser usado o exemplo claro do hamster correndo, entre aspas, parado em sua roda. O hamster seria determinado espírito que está preso nesta roda, que significa justamente a roda da ignorância, onde o hamster não vê nada além desta mesma roda de pensamentos e não imagina algo além dela, em sua frente, apenas correndo sem produzir literalmente nada para seu espírito e se perdendo no mesmo ciclo repetitivo e ignorante, vida após vida. Aí voltando para a história, né? O ovoide. Após este aprendizado importantíssimo, aprendemos o último conteúdo do curso moderado, os ovoides e o abismo. Para iniciar este conteúdo, o professor explicou primeiramente sobre os graus do umbral, por assim dizer. No caso, o grau inicial do umbral é repleto de sujeira, lamaçal e todas as consequências provindas neste ambiente, espelhando as dores do seu corpo físico. Porém, conforme as ações de cada espírito enquanto encarnado, ele recebe suas respectivas consequências após a morte, em determinado, entre aspas, degrau do umbral, tendo em vista que quanto mais inferior forem estes degraus, maiores são as punições pela ação de cada espírito, e portanto maior o sofrimento neste local, tornando a cada grau abaixo os efeitos do umbral mais intensos ainda. Dessa forma, há ainda o abismo, que seria o fundo do umbral, onde vários obsessores se instalam e se tornam escravos de magos negros e outros feiticeiros das trevas, havendo uma grande hierarquia neste local, onde espíritos das trevas mandam ou recebem ordens sem nem terem o livre-arbítrio de pensar em alguma escapatória, pois seus pensamentos são ouvidos por aqueles de cima perante a hierarquia da escuridão, sendo um, entre aspas, local totalmente inóspito. Aqueles que geralmente vagam pelo abismo são aqueles que durante a sua morte física ainda pensavam estar vivos, sentindo toda a dor do corpo morto até se transformar somente em ossos, o que ocorre na verdade como uma consequência por suas ações, já imposta pelo abismo em si, pois o umbral e o abismo são apenas uma condição vibratória, no caso cada vez mais negativas. Não um local físico existente, apenas um plano espiritual criado por uma vida fundada em escuridão e negatividade, recorrendo sempre à ignorância, no caso do abismo em si. Isso me lembra muito o que o Leonardo havia me dito sobre a diferença entre o umbral e as colônias, assim que cheguei. Porém, as consequências são bem mais profundas do que eu imaginava a princípio. Aqui uma explicação sobre os degraus do umbral, né? Como existem graus evolutivos ligados ao caminho da luz, também existem graus para o extremo oposto, ligados ao caminho da escuridão, retrocedendo o caminho evolutivo. Quanto mais negativas forem suas ações e pensamentos enquanto vivo, seja sobre si ou sobre a sociedade em si e outros ao seu redor, mais, entre aspas, fundo você estará após a morte. Pois, como eu havia dito, sentimento negativo, vibrações negativas, apenas tornam o ambiente mais pesado e ínfimo, e o umbral reflete esta vibração em que determinado espírito se afundou a vida inteira. Aí voltando para a história, né?
Nesse caso, também quero ressaltar que há aqueles que usam as trevas a favor da luz. Estes espíritos são denominados Exus, onde já estiveram sofrendo no abismo da mesma forma que os demais. Porém, ao subir várias hierarquias de alguma forma no abismo, geralmente possuem a chance de escolher cumprirem as leis universais e auxiliar os guerreiros da luz, ou simplesmente aqueles encarnados que querem continuar evoluindo, os protegendo de magos negros e outros servos da escuridão, exceto em casos específicos, onde aquele que está buscando evolução se perde em sentimentos profundamente negativos e não quer mudá-los, seja por medo ou por ignorância, por exemplo. Entretanto, estes Exus também julgam aqueles que precisam das devidas consequências no abismo, estando sempre lado a lado da justiça, com seus respectivos juramentos à lei, auxiliando aqueles que querem verdadeiramente trilhar o caminho da luz e da evolução, e julgando aqueles que necessitam de julgamentos severos sobre suas atitudes, o que ocorre no plano espiritual. Após este ensinamento, estudamos sobre os ovoides em questão. Isso se remete ao que citei sobre os zombeteiros, onde certos obsessores regridem cada vez mais em seu grau evolutivo, até se tornarem uma forma de, entre aspas, ameba, e é usado como obsessor artificial, servindo de escravo a muitas falanges dos seus superiores no abismo, obscurecendo cada vez mais sua alma, que de início era pura e amorosa, mas se afundou em imensa escuridão por sua vibração negativa constante. Essa, entre aspas, ameba em questão, usada como obsessor artificial, se chama ovoide, representando, por exemplo, um grande galo que retorna ao estado de pintinho e logo volta ao estágio do ovo, o qual impediu de chocar, também chamado de regressão evolutiva. Dessa forma, os ovoides em questão apresentam um, entre aspas, prazo de validade como escravos, que desgasta toda a energia de sua própria alma durante a permanência na escuridão. Assim, o ovoide em questão se torna novamente um espírito, mas dessa vez saindo do ovo de forma pura, onde sua alma está renovada e novamente ocorre o processo evolutivo espiritual. Porém, terá de trilhar desde o início este caminho, para sua consciência novamente ser moldada. Vale ressaltar também que qualquer espírito pode se tornar um ovoide quantas vezes forem necessárias para que certa vez decida seguir fielmente o caminho da luz pelas diversas reencarnações e não se render à escuridão, obscurecendo e destruindo, de certa forma, sua própria alma novamente. É realmente lamentador como isto ocorre, mas queira ou não é necessário para a evolução pessoal de todos, que certamente chegará algum dia, mesmo que para alguns aceitarem este processo infelizmente demore milênios e milênios. Além disso, enquanto a alma daqueles se perde cada vez mais na escuridão, mais difícil se torna alcançar a luz e decidir retomar o caminho da evolução. Antes de se tornar um ovoide, sua alma não estar completamente obscurecida enquanto houver consciência, é possível sair desta roda de samsara. Porém, isso se torna completamente impossível quando chegar ao ponto de ovoide, onde a alma se perde completamente na escuridão e por isso mesmo tem de se renovar a alma, como citei. Tudo que é ensinado nas escolas das colônias também vem de muitos livros presentes na biblioteca, a qual frequentaria assim que terminasse o curso moderado, para me aprofundar realmente em cada assunto estudado. Após isso, planejava iniciar o curso avançado para buscar o máximo de entendimento sobre como a realidade funciona, pois é tão prazeroso e abrangente estudar, ao menos para mim. Então é isso, pessoal, essa foi a parte 20 da história da Júlia. Agradeço quem está acompanhando a história até o momento. Gratidão por tudo e até a próxima.